Vamos entrar numa crise gravíssima econômica, pode anotar aí, a partir de julho, uma crise gravíssima, a possibilidade dos países democráticos abandonarem o Brasil, há uma grande possibilidade disso acontecer, e nós vamos estar numa situação pior do que Cuba, só para vocês terem ideia. Só o fato da visita do Lula na fábrica lá na China. Em outro momento eu explico o porquê disso, tá? Então, o que eu peço a vocês, gente, para a gente conseguir realizar o impeachment, são três bases que são fundamentais. A primeira base é ter, de fato, algo plausível, né, de um crime ou de uma omissão, né, uma prevaricação, e isso vai ser facilmente apresentado na CPMI. Então essa primeira base aqui nós já temos. É só a questão de apresentar para vocês. A segunda cabe ao brasileiro, que é a movimentação do país pedindo a saída do presidente Lula. E a terceira e última é os parlamentares, nós parlamentares, sentir a pressão das ruas e começar então o processo de impeachment dentro do Congresso. Então esse é o caminho que precisa ser seguido, tá? Então esse que é o caminho que precisa ser seguido. Hoje eu também fiz uma fala sobre o ministro Alexandre de Moraes, das posições que ele tem feito, porque eu li um pedaço na New York Times falando sobre ele, que eu achei interessantíssimo. Falou assim, ó, não justifica passar por cima da democracia para defender a democracia. Eu achei isso fantástico, esse trecho. E hoje no plenário eu citei isso. E eu falei para os outros senadores, chega de ficar aqui falando, e não fazendo nada. Assim, as hipocrisias me incomodam bastante. De ficar só no discurso, no canto da sereia, sabe? Encantar vocês e tal, com palavras bonitas, sendo lacrador e tal, né? Hoje nós temos um ministro que é Homem-Aranha. Olha, vocês querem levar isso a sério mesmo? Jura? Vocês da esquerda que estão aí camuflados, assistindo a live, é sério mesmo que vocês conseguem defender um ministro da Justiça que responde por crimes graves lá no Maranhão e chega aqui no Senado Federal e fala que ele é Homem-Aranha, que ele é dos Vingadores? Até o site antagonista fez uma sátira com a cara dele. Então, assim, é uma coisa tão baixa que eu nem se fosse minha filha tocando nesse assunto, eu ia falar, filha, o pai tem coisa mais importante para falar e tal. Então, assim, é triste saber que o ministro da Justiça e Segurança Pública, ele fez isso lá hoje com o Moro, fez isso com o Flávio Bolsonaro, com o Eduardo Girão. Então, assim, se tem gente que é capaz de defender o indefensável, quem sou eu, né? Para e pensa um pouco. Para e pensa um pouco. O PT, a sua matéria-prima, o que mantém o PT vivo, existindo, é o fato de ter pessoas com baixa renda no Brasil. Então, como essa é a matéria-prima do PT, a população de baixa renda, vocês acreditam que eles vão tirar as pessoas dessa condição para perder o maior ativo que eles têm, que são as pessoas, são os brasileiros com baixa renda?
tenta entender que é uma coisa lógica, tipo 2 mais 2 é 4. Não dá para dizer que 2 mais 2 é 6. Porque se eles trabalharem para tirar as pessoas da miséria, eles ficam sem os votos. Vocês conseguem entender isso? Então, eu não sei se tem muita gente da minha idade, mas lembra muito daquele desenho Caverna do Dragão? Tinha aquele mestre dos magos, que ele chegava, coincidentemente com roupinha vermelha, e dizia o seguinte: não, nós vamos tentar ter uma saída aqui, ali e tal, sempre dando esperança para o pessoal que eles iam conseguir sair daquele local, e nunca saía. Quando o artista, o que desenvolveu o filme Caverna do Dragão, morreu, ele colocou, antes de morrer, ele colocou para todo mundo que o mestre dos magos era o mal da história. Porque ficava enganando. Então, assim, anotem isso, podem escrever ou edita esse pedaço do vídeo e compartilha com quem vocês quiserem. Então, vamos lá, vou repetir. A classe com menos condições sociais, com menos recursos, são a classe que, de fato, mantém o PT existindo. Então, por que o PT iria acabar com essa classe para perder os seus votos? Então, quando faz projetos sociais sem o intuito de gerar engajamento para que a pessoa vire um empreendedor, que ele tenha ajuda, eu sou favorável que o ministro tenha uma ajuda do governo e tal, para sair da miséria absoluta, mas eu sou muito seguro em dizer que isso é só o início. Precisa o governo criar estruturas, empresas, gerar emprego e tudo mais, para então a pessoa entrar no mercado de trabalho, ter a carteira assinada, ter sua aposentadoria e tudo mais. Mas o PT não, ele faz com que a pessoa viva daquele valor, né, do Bolsa Família. Então ele praticamente pega as pessoas que recebem o Bolsa Família como refém. Do tipo, se não votar em mim, você vai perder esse Bolsa Família. Então, nunca, anota isso, nunca vocês vão ver o PT gerando emprego e renda e tirando as pessoas da miséria. Eles nunca vão fazer isso. Tá? Pode até aí, salva esse vídeo para daqui a 10, 15, 20 anos vocês colocarem para mim exatamente isso. Entendeu? Então, assim, ele já está endividando o Brasil. Os países que ele está visitando, o presidente da República, são países comunistas, ou seja, são contra a democracia. Eu vou ter uma reunião seríssima com alguns integrantes das embaixadas aqui de Brasília na quinta-feira para discutir isso, porque eles estão querendo a aproximação com a China e com o 5G. Nós vamos perder todos os nossos parceiros internacionais que compram produtos do Brasil, que investem em empresas no Brasil. Todos os países democráticos vão abandonar o Brasil e nós vamos entrar numa recessão que nunca vivenciamos. E isso tudo porque o Lula está vingando, né? Olha a coincidência do vingador do ministro da Justiça, né? Então o Lula está vingando. Ele não está presidindo um país, ele está vingando, ele está fazendo tudo com ódio, né? Então todas as falas de campanha, nenhuma ele está cumprindo até agora, né? Absolutamente nenhuma. Bom, hoje nós tivemos aí a sabatina. Na verdade, aquilo ali não é uma CPMI, quer dizer, não é uma comissão mista de inquérito, então não tem, como é que eu posso dizer assim, é como se fosse mais um bate-papo. Para você não ir para um bar bater papo, você convida, quem fez o convite foi o Magno Malta, para então estar lá no Senado.
E já era previsível, né, esse jeito dele debochado. E eu fiz uma... O que eu fiz? Quando eu sentei, não sei se vocês perceberam, quem assistiu, eu botei na minha frente todos os documentos contra ele. E fiz questão de sentar de frente para ele. Então, quando foi a minha vez de falar, ele olhou aquela pilha de documentos, e naquela pilha de documentos, em seguida eu comecei a fazer alguns questionamentos, e ele não fugiu o olhar, e começou a puxar papo com o presidente da comissão. E aí eu parei e chamei a atenção. Falei, ué, como é que é isso? Né? E a educação, né? É um ministro que está ali. E aí, como eu sei, né, que eu até dizia isso para vocês, que toda ação há uma reação, o fato dele ter feito até aquela... se você é da SWAT, eu sou dos Vingadores. Primeiro a fala tem um ato falho. Quando fala Vingadores, ou seja, eu estou num grupo que está vingando, né, a direita, que está fazendo esse trabalho de vingar, né? Porque até então o paz e amor da campanha acabou, vocês sabem disso que acabou. Então veio esse ato falho dele, mas a internet não deixa por baixo. Fizeram vários vídeos aí e post, né? Eu na SWAT e ele com aquela pança dele enorme, né? Como um Homem-Aranha e tal. Ele virou deboche. Então o pessoal aqui dizendo, tomou uma invertida do ministro. Gente, sabe aquela criança que quando você chama atenção, ela vai lá, pega um negocinho e quebra? Sabe? Então a reação dele é essa. Ele sentiu visivelmente, se vocês forem ver, visivelmente ele estava, assim, quando eu comecei a falar, desesperado, assim, porque ele puxou papo com o presidente da sessão, depois não sei o que, olhar para um lado, olhar para outro. Eu até postei o vídeo aí para vocês verem. E eu até chamei atenção, falei, você vai parar de falar para prestar atenção na minha pergunta? Então, aí a petezada começou a fazer barulho, para poder, o Randolph, não sei o que, começou todo mundo tumultuar para tirar a minha concentração da pergunta. Mas, como eu já sabia que aquele ambiente ali não é um ambiente da CPMI, deixa ele brincar no parquinho dele, deixa ele ser o Homem-Aranha. Então, só não caiu ainda porque ele está chantageando o PT. Ele acabou soltando ontem que o presidente sabia, aí ele veio jogar o presidente também assiste TV, ele viu pela televisão. A diferença dele é que ele tem uma aeronave presidencial parada para trazer ele para Brasília. E quando eu também vi, eu tive que pegar a baldeação para chegar em Brasília. E cheguei, e ele não. Né? Então, quando eu começava a apertar ele, a petezada começava a gritar, a fazer barulho. E o presidente da sessão, lógico, amigo pessoal dele, né, fazia as interrupções. Então, ou seja, né, eu fui cerceado ali do meu tempo, fui cerceado de perguntas. Então, todo mundo sabe no Congresso que eu sou a maior oposição hoje do presidente Lula, do Dino, do G. Dias. Então, não tem nada de novidade para mim. Pelo contrário, a atitude dele mostrou total incômodo com a minha presença. Então, isso é excelente. Aí o primeiro que chegou aí falou, tomou uma dura, uma invertida do Dino. Gente, pelo amor de Deus, tomar uma invertida de Dino é foda. Brincadeira ouvir isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, o que não tem aquela... Desculpa que eu só consegui parar para comer agora.
Não tem aquela fala que o presente só é teu quando você aceita? Então, como eu não aceito, não tem nada a ver comigo, não me incomoda, não me tira do meu plumo, pode falar à vontade. Para mim, eu que trabalho com estratégia, para mim mostra que ele estava visivelmente abalado, visivelmente pé da vida. Ele não é um cara burro, ele é um cara inteligente, porque ser juiz federal, né, não é qualquer um que consegue passar. Mas existe a diferença de inteligente para sábio, né? O que eu sei é que o objetivo foi atingido. O fato de eu colocar aquela quantidade de documento na frente, quem acompanhou a TV Senado deve ter visto, e isso abalou muito, né? Não só ele, mas a petezada toda. E eu até disse, ó, isso aqui é na CPMI que eu vou mostrar, não é agora. E agora foi só um movimento de dizer que eu estou ali, que eu não sou bobo. E ele ontem vazou dizendo que o Lula sabia. Até então, ele dizia que estava no gabinete, depois não estava no gabinete, depois que era fake news, depois que teve não sei o quê. Então, o negócio agora é o seguinte, os partidos estão embromando para mandar o nome dos integrantes. Então, os partidos aliados do PT, porque é o seguinte, a divisão dos ministérios é como se fosse uma rachadinha a nível de ministério. Então, o Ministério X vai para o PT, o Y vai para o PSB, o outro vai para não sei o que lá mais. Então, os partidos ficam na obrigação de continuar aliado do Lula para não perder seus ministérios. Então, o que antes o presidente Bolsonaro fez de diminuir o número de ministério e não dar para partido, entregar para técnicos, então a diferença é enorme. Então hoje o presidente Lula ele comprou os partidos através dos ministérios, e aí aumenta os impostos para poder bancar os ministérios, para dizer também que é para poder arrecadar. Só para vocês terem uma ideia, Paulo Guedes saiu do governo, deixou em crédito, e olha que foram 2 anos de pandemia com um mercado fechado, sem gerar impostos. O governo anterior saiu deixando 50 bilhões na conta. O presidente Lula, o ex-presidiário Lula, somente nesses 100 primeiros dias, ele já fez um rombo de 170 bilhões de reais. Ou seja, além de ter gasto 50 bi, ele gastou mais 170 bi. Então, assim, em 100 dias, hein? Vamos pensar que nós teríamos aí mais 4 anos pela frente. Então, nós temos vamos entrar numa crise gravíssima econômica, pode anotar aí, a partir de julho, uma crise gravíssima, a possibilidade dos países democráticos abandonarem o Brasil, há uma grande possibilidade disso acontecer, e nós vamos estar numa situação pior do que Cuba, só para vocês terem ideia.